Olá, navegantes das palavras! Vamos continuar pelo meu emprego na multinacional. Lá eu conheci duas meninas que se tornaram grandes amigas minhas. Uma era o estilo conservadora, de família conservadora, falava vários idiomas, havia feito colegial em Londres, assim, e estudava em faculdade de elite. Já a outra amiga era que nem eu, vinha de família de classe baixa, sonhava em fazer faculdade, falava português e um inglês mais ou menos que nem eu, e sonhava, como eu também, ir embora do Brasil. Inclusive, no último emprego dela, quando ela comentou com a gerente lá da área que ela trabalhava, que ela gostaria de fazer faculdade, essa mulher, que era uma gringa, falou assim para ela: não, faz um curso de datilografia, você terá mais futuro. E ainda completou: você nunca vai conseguir ser aceita num país de primeiro mundo. Um perfil como o seu, num país de primeiro mundo, nunca vai ter uma oportunidade. Enfim, ela guardou isso, me contou, e nós nos identificávamos por isso, porque nós duas tínhamos passado pelas mesmas humilhações. Nós duas éramos a loira e a morena, as duas meninas pobres, bonitas e ambiciosas. Queríamos estudar, tínhamos sede de conhecimento, mas quem nos olhava eram as putinhas, porque, por incrível que pareça, uma menina pobre, ambiciosa, pelo menos nós nessa época, nós vivemos muito isso. Os homens nos olhavam como um objeto. Como outro disse para mim, que eu só tinha um caminho em São Paulo por ser pobre, bonita e ambiciosa. E ela também sofria esses mesmos percalços que eu. Então nós nos unimos, nós saíamos muito, nós íamos para a praia, nós nos divertimos muito sem um tostão no bolso, íamos de carona, enfim, nós dividimos a mesma realidade. Com a outra amiga, já de classe mais alta, conservadora, eu fiquei muito amiga porque ela mostrava um mundo para mim que eu desconhecia. Era um mundo de famílias estruturadas, porque eu vinha, e a minha amiga também. Então, nós tínhamos essa identidade, assim, de todo mundo no jantar ter um assunto pautado em cultura, leitura. O pai dela era músico, tocou numa orquestra, numa filarmônica, né, de um outro país. Ela era a primeira geração nascida no Brasil e com ela eu aprendi. Eu viajei pelo mundo todo, pelo aprendizado dela, que ela conhecia muitos países. Então ela me deu bastante assim sofisticação. Com ela eu aprendi hábitos sofisticados. Agora com a outra amiga lá, era só mesmo diversão. E por incrível que pareça, apesar da gente, né, ter um cérebro recheado de conhecimento e informação, o preconceito havia. Porque a gente andava de ônibus, aí se a gente fosse fazer um trabalho, que nem ela, minha amiga foi fazer um bico num lugar, aí o cara já pediu para ela dormir no apartamento, mas com insinuações, tipo assim, era muito triste. Vivemos essa realidade juntas nesse ano de 88. E eu já tinha me tornado uma expert em descobrir jeitos de comer coisas gostosas sem gastar um tostão. Na época tinha chegado, não fazia muitos anos no Brasil, a franquia Dunkin' Donuts. Eu adorava aqueles doces. Eles me atraíam, era uma coisa muito diferente para mim. E ela, aí nós fomos num supermercado enorme, tinha. Eu falei assim para ela: vamos lá comer um Dunkin' Donuts? Ela falou: você tá louca? A gente não tem dinheiro, vai lá fazer o quê? Eu falei: não, vamos comigo que vai dar tudo certo. Ela, desconfiada. Eu falei: moça, a gente quer esses 2 donuts aqui. A minha amiga comeu quase vomitando, que ela falou: meu Deus, eram pequenininhos, né? Ela falou: como é que a gente vai pagar? A Celina é louca. Aí quando eu terminei de comer, muito sofisticada, muito classuda, eu perguntei: moça, quanto é? Aí ela virou a balconista: ah, não é nada, porque esses donuts menores, eles são para degustação apenas, são gratuitos. A minha amiga tentou conter o riso, né? Ela já tinha entendido, falou: ah lá, a mãe ela já tinha descoberto isso. E aí nós saímos de lá e caímos numa gargalhada. De lá pra cá, a gente foi em várias franquias dos Donuts com a mesma história. Pedimos aqueles pequenininhos, degustávamos e perguntávamos o preço. Aí a gente sabia que nada e ríamos. Eu só sei que um dia pararam de dar de graça esses donuts aí de degustação. Devem ter descoberto que uma loirinha e uma morena estavam, digamos assim, acabando com o estoque lá dos donuts. Enfim, mas foi um período muito divertido, que a gente fez muita coisa sem dinheiro. Outra coisa que a gente também fazia
Por exemplo, nos jardins tinha muita galeria de arte, então tinha festas e a gente andava bem arrumadinha, trabalhava, né, em multinacional. Por exemplo, via lá um lugar com bastante gente, fotógrafo, nós entrávamos todas, né, passávamos como quem... E a gente tinha conhecimento, então se alguém viesse falar de arte para nós não íamos fazer feio. Aí a gente entrava nessas galerias, comia, bebia, do bom e do melhor, e depois, pela mesma porta que a gente entrava, a gente saía, não era notada, mas comíamos e ríamos muito, ríamos desse período, entendeu? E também foi nessa multinacional que eu aprendi as divisões hierárquicas de uma empresa. E elas têm a ver também com classes sociais. Por exemplo, os cargos que vão um dia ocupar, estar lá no comando, no topo da empresa, normalmente quem começa neles são os trainees e os estagiários. E essas pessoas, esses jovens, essas jovens que começam ali, eles normalmente, assim, eu diria 95% vinham de famílias de classe alta, porque tinham carro, inclusive muitos desses trainees me deram carona, porque eles tinham carro, se vestiam bem, então começavam ganhando, digamos, menos que eu, mas o caminho já era meio que garantido. E a área administrativa, tipo assim, grande parte de secretárias, assistente financeiro, assistente administrativo, recepcionistas, eram mais ou menos como eu e essa minha amiga. Vinham pessoas normalmente de classes baixas, vinham de ônibus, raramente se encontrava alguém da área administrativa. Secretárias ainda tinham secretárias sim, de classes altas, mas assistentes, recepcionistas, era mais difícil. Então ali eu percebi que quem vem de uma classe baixa, você entrar pela lateral de uma multinacional, por exemplo, um cargo de assistente administrativo, sei lá, recepcionista, você tem mais chances de migrar para um cargo que vai te levar a comando do que você ficar insistindo em mandar seu currículo, porque você não vai chegar, porque começa por jovens que estudam em faculdades de primeira linha. E não era o caso dessas meninas. Então, ali eu descobri que eu entrei, né? Minha amiga também, éramos administrativas, mas de classe baixa. E ali eu comecei a ter um destaque muito grande, eu comecei a me destacar na empresa. E certamente eu seguiria uma carreira lá, independente da minha classe social, porque eu comecei a me destacar, a me dar bem. Então, esse foi um aprendizado também para mim, nesse sentido de ver que o mundo corporativo também tem suas classes hierárquicas que estão associadas a classes sociais. Mas é melhor entrar pela lateral. Se tiver uma oportunidade, entra pela lateral, porque daí as chances de uma carreira é maior. Bom, mas enfim, também no pensionato nessa época, eu conheci uma gaúcha que tinha morado em Londres e era muito fã do David Bowie. Mas eu vou contar dela numa outra rota. Porém, para encerrar essa rota, eu vou falar da minha amiga que era pobre, classe baixa, que o primeiro mundo jamais estaria aberto para ela. Hoje, ela mora já há mais de 30 anos num país europeu de primeiro mundo e é uma empresária muito bem-sucedida. Então, isso significa que as profecias que fazem para meninas ou meninos que nem nós, que não nascemos em berços esplêndidos, são falsas profecias. Nunca devemos acreditar que nossa classe social pode nos impedir de chegar no mais alto topo também, como minha amiga está hoje, muito bem-sucedida. É isso, navegantes! Paz a todos nós! Espero vocês na próxima rota!